Fala pessoal, eu tô aqui hoje com um teste, né? Eu até vou executar ele aqui a cada tique real pra vocês verem a diferença, tá? Eu tô aqui na minha continha, né? E aí a gente vai ver exatamente aqui qual que é a ideia. Eu tô usando cada tique real, né? Quer ver? Olha, no gráfico cada tique real já nem adianta, então por isso que eu vou usar aqui e fazer a cada tique, tá? Por isso que às vezes as pessoas me perguntam se eu faço a cada tique real, eu digo não, eu faço cada tique porque realmente não tem resultado aqui. Tá aqui. Então nós temos aqui a cada tique, né? A modelagem a cada tique, tá bom? Eu vou excluir esse aqui, vou excluir esse aqui, que foram as modelagens que eu já rodei, vou deixar só esses dois gráficos. A ideia principal hoje é a gente fazer uma comparação do mercado real e o mercado que foi no backtest, certo? No mercado do backtest, ou seja, nessa simulação que eu rodei agora mesmo, do dia de ontem, eu tive aqui uma diferença de R$ 109, ou seja, eu fiquei negativo no dia. Ontem eu deixei o robô trabalhando o dia inteiro, sem interrupção, né? Até teve aquela notícia, acho que foi do FON, que teve aquele problema lá da Ucrânia, né? Aí estavam balançando o mercado ontem. E aí o que aconteceu? Ele fez aqui as operações dele e aqui às 2h59 ele pegou uma venda que ele fez R$ 260 e aí lá embaixo ele pegou uma compra que ele fez R$ 204, tá bom? Então agora a gente já percebe aqui a diferença, porque na simulação deu 109 negativo e no real deu 325. Real que eu digo ao vivo, né, operando aqui na conta demo, claro, porque a gente está fazendo um teste e o objetivo era esse. Então acaba ficando aqui um alerta para dizer que realmente você não deve ficar tão bitolado em backtest, porque mesmo assim, ó, eu trago aqui uns robôs que eu desenvolvi e eles têm um desempenho assim absurdo, né? Mas quando eu falo lá no vídeo que eu não acredito muito, que aquilo pode ser totalmente real, às vezes eu não tô querendo dar um tiro no pé, eu tô sendo honesto, porque eu percebi que realmente o mercado ao vivo e o mercado simulado, que é um backtest, ele é muito diferente. A gente vai dar uma olhada aqui, né, nas operações que foram feitas, então. Então aqui eu tenho o gráfico, né? Ele basicamente lá às 3, se eu colocar o mouse aqui em cima, às 3h38, ele teve o maior declínio no dia e foi indo até o final do dia. E aqui foi o contrário, é o que aconteceu ao vivo, às 2h59, quando deu aquela notícia, provavelmente do Fonk, né? Eu não sei se for alguma coisa, hein? Até vamos ver se não aparece aqui no calendário. Vamos ver aqui de ontem. Cadê? 21 de setembro. 3h30 da tarde. Às 3 horas tinha fluxo cambiar. Não, declaração da reunião do FONC, às 3 horas da tarde, né? E projeções econômicas do FONC, às 3h30, então teve uma coletiva de imprensa. Não sei se foi isso que causou, mas aqui pela prioridade, né? Ele provavelmente ele foi notícia, né? Que deu esse momento. E, e nesse caso, então, teve essa balançada aí no mercado, né? Que ele fez então o expert rodando ao vivo, ele fez então uma venda lá em cima e uma compra lá embaixo. Então ele pegou aquele movimento, né? Que eu vou mostrar aqui no gráfico já para vocês. Esse aqui, pera aí, aqui. Ó, ele pegou aqui, ó, esse movimento que ele fez uma venda, operando ao vivo, e ele fez uma compra aqui embaixo, tá? O interessante disso aqui é a gente fazer uma comparação dos dois gráficos. Eu clico em cima do gráfico do Alt D, ele joga ele para frente, tá? Então, para quem não sabe, é isso. Aqui, então, eu tenho o mercado, né, sendo utilizado ao vivo, né, começando lá no começo do dia, iniciando lá no começo do dia 21, né? Vamos voltar um pouco. E aqui no lado direito, eu tenho então o mercado rodando a simulação no backtest, tá? Então isso aqui não é para falar mal do backtest, mas é simplesmente observar as diferenças. No mercado ao vivo ocorreu a seguinte operação. Ó. Ele não operou e fez uma operação aqui em cima, certo? Aí no mercado simulado, ele fez aqui embaixo, fez uma operação e fez outra aqui em cima. Eu considero que essas duas operações são semelhantes, porque às vezes ele dá essa entrada aqui, né?
E é um errinho, né? Um errinho básico, né? Mas dá aqui 23 pontos, né? Aqui, aqui ele saiu no 0 a 0. Aqui ele também saiu praticamente no 0 a 0, mas ele demorou um pouco mais. E ele fez algumas operações. Aqui já considera um pouquinho mais parecido. No entanto, aqui no mercado real ele fez 75 pontos, mais ou menos. Enquanto que na simulação ele teria feito 96 pontos, ou 100, vamos arredondar para 100. Então a gente tem aqui uma situação que ele fez 75, não, 58 pontos, e aqui ele fez quase 100, ou seja, quase o dobro. Então aqui nós temos praticamente uns 10 reais, né, que ele contabilizou real, digamos assim, no mercado ao vivo, e na simulação ele contabilizaria um pouco mais. Acontece o contrário também, né? Por isso que até o mercado operando aqui real e o mercado na simulação ali que eu acabei de rodar, elas são diferentes. Então, aqui em cima, por exemplo, ele fez uma outra venda, né? E aqui também, ó, olha, só que fechou em locais diferentes. Aqui também, ó, o setup está mais ou menos alinhado, ok. Aqui também, ficou mais ou menos ok. Aqui embaixo já tenho de novo uma mesma situação que no mercado real, no mercado ao vivo ele fez 81 pontos. E aqui na simulação ele teria feito 117 pontos. Então, existe uma tendência meio que generalizada do expert ele fazer pontos a mais, tá? Dele fazer pontos a mais. Aqui tá uma operação bem parecida, né? Mas, no entanto, não é igual, ó. Então, aqui no mercado real, 80 pontos. E aqui na simulação, 58 pontos. Ele perdeu um pouco menos, né? Então, a gente tem essas características aqui. Então, por isso que um expert, ele não faça conta pelo expert, pelo, pelo que ele rendeu lá na simulação, gente. Senão, vocês vão acabar comprando gato por lebre. É só um aviso que eu tô dando para vocês de quem desenvolve, né? Ah, mas você tá dando um tiro no pé. Não, eu tô sendo honesto, né, cara? Você quer se enganar aí, né? Quer achar que vai ficar rico aí, né? Por causa que achou o robô maravilhoso. Não é bem assim que acontece. Inclusive hoje mesmo com os robozinhos que eu programo aqui, né? Eu fiz uma entrada aqui e tive um lucrinho, né? Fiz 300 pontinhos aí nessa queda ali na perda do fundo, né? Quem tá operando aí já percebeu. Mas fiz no mercado ao vivo. Por isso até que eu trabalhei muito com o gradiente esses últimos tempos aí, né? Então, ó, às 13h04, ele fez uma compra aqui, né? Ao vivo que fez 49 pontos. E na simulação ele não fez ele não fez tanto ponto. E aí? Né? Então, a gente tem a cotação em tempo real e a cotação em tempo, digamos assim, rodando de uma forma diferente, né? Então, pessoal, rodando ali cada tique, né? Vocês viram que cada tico real ali ele não puxa, né? Eu até rodei no cada tique real lá na modal, ele deu 100 positivo, tá? Ele deu diferente. Então tem isso também, né? Você imagina, ó, consegui rodar tique real lá na modal, deu 100 e pouquinho, mas aqui, no ontem ele operando, esse aqui deu 300 e pouco, né? Então, ó, independente do resultado, eu ia trazer esse vídeo hoje, né? Olha aqui. E o ponto mais importante que eu quero chamar a atenção foi no momento funk. Olha aqui, ó. Então, no momento funk, ele fez uma venda maravilhosa aqui no Mercado Real. Ele pegou 1.300 pontos, fez 260 reais. E ele fez uma compra aqui, ó, operando, né? Quando que no mercado, aqui na simulação, ele vendeu aqui já e comprou aqui e levou um baita de um loss, né? Comprou aqui e levou um loss. Então, isso aqui é um serviço de utilidade, digamos assim, para você não ficar tão vislumbrado com um backtest. Ah, porque o backtest não sei do que é melhor, porque não sei o que. Cara, backtest é backtest, tá? Isso aqui reflete a realidade? Ainda assim não reflete a realidade total, porque isso aqui é uma conta de demonstração, né? E aí, se fosse a conta real ainda, tem mais um outro fator, né? Só que aqui eu tenho, por exemplo, um atraso de execução, né? Eu tenho algumas outras coisas, né, que estão envolvidas. Então tem que ter um pouco de cuidado, né? Quando a gente observa, né? Sobretudo quando alguém quer automatizar alguma estratégia,
tem que ter um pouco de cuidado para ver se realmente está funcionando. Isso descarta totalmente o uso do Expert? Claro que não. Porque, olha, se não fosse o Fonk aqui, ele teria mais ou menos uma curva parecida, né? Ó, até mais ou menos, vamos pegar esse horário aqui, até as 14h59 ele estava com 28 positivo. 14h59, não vamos pegar antes da notícia, né? Vamos pegar, sei lá, até meio-dia. Vou pegar um pouquinho depois aqui. 14h09. 14h09 ele tinha 1052. 1052, 14h09, 14h09. 14h09. Aqui, ó. Ó. Tinha feito R$ 52. Vamos ver aqui. Tinha 12, mais 16 dá 28. 28 menos 16. 28 menos 16 dá 12, né? Porque já tinha somado ali, né? Dá os mesmos 12. 12. Aqui 28 de novo. 38. 38. 50. 65. 65, né? Então tinha dado até pouca diferença, né? 65 para 65, 14,9. Ah, não. Eu peguei das 14, até as 14,2, né? Vamos pegar aqui, 14,9. 52. Oh, então tinha dado 52, tinha dado R$ 12 de diferença, né? Então, não dá muita diferença, na verdade, se for ver bem. Né? Ele deu uma diferença, mas não é tão grande assim, né? Dá R$ 10 de diferença. Então, são 50 pontos. Então você tem que ter essa coisa na tua cabeça, né? Que uma coisa é você jogar os dados e simular. Outra coisa é você jogar os dados em tempo real. Vamos fazer uma simulação aqui em OHLC agora, só para vocês verem a diferença. Ó, OHLC. Vamos ver aqui o gráfico. Vai lá, ó. Aqui já em 1 minuto, ó, que o pessoal adora fazer simulação aí com candle fechado. Deu 810, né? E no real aqui, com tudo aquelas loucuras que deu ali nas 3h30, né, do Fonk, 325. E agora vamos voltar aqui e vamos fazer aqui somente a abertura de preço. O mesmo expert. Somente a abertura de mais ou menos 810 também, tá? Então nós temos aí uma diferença bem grande, né, de execução. Já mostrei para vocês que a cada tique real não tá rodando direito. Sei por quê. Sei por que ele tá fazendo esse problema, né? E a cada tique foi aquele que eu tô achando que é um pouquinho mais parecido, né? Mas mesmo assim, ele foi bem diferente o resultado, né? Então olha aqui, por exemplo, ele deu 109 de prejuízo, quanto no final do dia deu 109 negativo. E aqui com toda aquela loucura que deu ali no dia de notícia, deu 325. Então um dia de notícia pode acabar com o teu teste, entendeu? Então quando a gente vai otimizar algum robô, alguma coisa assim, a gente sabe que ele tem problema e sabe que a gente precisa ter muito cuidado no momento de fazer o backtest para pegar um período assim grande, de repente, já imaginando que vai ter essas variações nos dias, né? E fazer mais ou menos uma ideia. Eu não posso garantir, por exemplo, que vai ter lucro no expert. Eu posso dizer que ele performou bem. Quando eu venho, por exemplo, nos meus vídeos falando dos robôs que eu projetei e falo que ele foi bem, mas eu não acredito muito, é justamente isso que eu quero dizer, né? Então, pessoal, eu gostaria de deixar esse aviso, né, para vocês. Isso aqui é legal, a estatística, claro que é legal, mas isso aqui não reflete o real ainda, porque quando você coloca o robô no mercado, ao vivo, você tem um ponto de vista totalmente diferente, né? Nesse caso foi positivo. Olha ali que, por exemplo, às 3 horas, né, 2h59, teve aquela notícia, ó, das 2h59 às 3h01, que teve notícia, ele performou muito bem. E quando a gente vem aqui, estão aqui no calendário, ó, o que a gente percebe? Ó, no dia 21,
Você percebe que às 3 horas, ó, teve muita notícia, ó, declaração da FONC, projeções econômicas, né? A previsão, ó, como a previsão era 0,635 bilhões e o atual foi 1.621, mas o resultado, né? Ao anterior, né? O atual. Então esse aqui é o atual que foi divulgado, né? E esse aqui é a previsão do que era para ser divulgado e o que era anterior, né? Tinha uma previsão aí que seria um pouquinho melhor, né? Mas foi pior, né? Então isso acaba levando tudo para baixo. Inclusive hoje, né? Não sei se quem tá operando aí, não sei se viu, né? Vamos colocar em M5 aqui. Em M5 aqui, eu hoje fiz uma operaçãozinha, mas eu fiz aqui, ó, nessa vendinha aqui, quando perdeu o fundo, né? Caí fora. 300 pontinhos que caí fora. Tô fora do mercado hoje já. Pra mim tá de boa. Fiz aí meus 300 pontinhos, tô de boa. Ficar tranquilão hoje. Então é isso aí. A questão de desenvolvimento de robô, de setup, dessas coisas, você tem que ser muito criterioso. Você não pode jogar totalmente a tua ideia em cima de um setup ali e acreditar que um backtest ali seja a solução da tua vida. Porque não é, tá? Então a gente tem esse objetivo aqui, que é um objetivo de educação nesse canal, né? Que a gente trabalha aqui com linguagem, sobretudo MQL5 e Python, e backtest, desenvolvimento de, de painel, né? Como por exemplo o gradiente linear, que inclusive está liberado aí para vocês utilizarem, mas mesmo assim a gente quer que vocês entendam que toda essa tecnologia, tudo isso, sendo bem claro, ele realmente ele tem seus problemas, tá? Então aí vem muitas pessoas iludidas aí com o setup e tal, que o fulano de tal falou, e no mercado real às vezes não funciona, porque justamente existem muitas variáveis, né? Muitas variáveis que estão envolvidas. Ó, eu vou rodar aqui só por uma questão como é que eu posso dizer assim, de desencargo de consciência, eu vou rodar aqui com uma latência, que seria uma ideia de aprimorar um pouco mais o resultado. Olha, então ele chega aqui no final, o backtest, ó, ele dá um lucro líquido de 94, ele já é um pouquinho mais real, tá? Então, se eu tava lá com 109 negativo e deu 300 positivo, e antes, e agora diminuiu a perda, significa que a latência ajuda um pouco também, tá? Então, isso são coisas que a gente precisa entender, ó. Se, por exemplo, colocar uma latência maior, 50, sei lá, já altera também. Olha aqui, ó. Já vai para 120. Então são sempre parâmetros que tem a ver muito com a modelagem, né? Existe uma coisa dentro da teoria do caos que diz que uma diferença nos fatores, uma diferença mínima numa condição inicial, ela causa uma diferença muito grande lá no final, né? É mais ou menos aquela ideia da borboleta batendo asas. E acontece isso dentro do mercado, né? Sempre que você tem uma alteração, por mínima que seja, ele vai alterar totalmente o resultado final, né? Então isso é uma característica inerente do processo sendo feito ao vivo, tá bom? Então, pessoal, eu gostaria de deixar aqui bem claro que o meu objetivo com esse vídeo aqui é simplesmente alertar para você não ficar tão emocionado com os backtests, sendo que, por exemplo, até estava dando uma olhada antes aqui, ó, né? Se eu pegar, por exemplo, antes das notícias, ó, até as 12h09, né, que eu estava olhando antes, ó, 12h09, 12h09. Ah, não, eu tenho que mudar aqui a configuração, né? Tem que colocar na latência normal, né? Que é a minha latência aqui. E rodar ele. Ó, até mais ou menos antes da notícia que ocorreu, né? Ah, aqui, vamos ver se a gente consegue achar aqui. Ah, não, aqui. Até as 12h56, antes da notícia. Ó, até antes da notícia, eu tinha R$ 80. Se eu olhar aqui no histórico, até antes da notícia, né? Tinha 12, 28, 12 de novo, 28 de novo, 38, 38, 50, 65, 65.
66, né? Tinha 66 até antes das notícias, né? Que seria as 3 horas. 66, R$ 14 de diferença. Então até antes estava ok, entendeu? Teve R$ 14 de diferença. Mas depois da notícia, aí não teve mais jeito. A modelagem já não funcionou direito, entende? Então o objetivo aqui é trazer para vocês toda essa questão que envolve a dinâmica do mercado ao vivo, a dinâmica do mercado nos dados simulados e mostrar que realmente tem que ter muito cuidado, gente. Ó, você vai fazer uma modelagem de OHLC, que o pessoal adora fazer aí na internet. Olha aqui, ó, o resultado de ontem. E aí, foi assim o resultado de ontem? Claro que não. Aqui embaixo, ó, tá mostrando. Tá mostrando que realmente foi muito diferente, né? Não foi aqui os 810, foi 325, né? Então existe uma diferença muito grande, né? De resultado de um lado para o outro. Isso é claro, ainda no mercado, numa conta demo, né? Porque é óbvio que o mercado, o primeiro teste para você colocar numa conta real é ele performar bem numa conta demo. Eu acho que isso é o mais primordial, inclusive quando eu falo lá do gradiente linear eu deixo bem claro isso, que você precisa ter uma ideia, né, de colocar aí na conta demo primeiro, né, para você ver primeiro o que funciona e o que não funciona, né. Então a gente tem essas diferencinhas aí que foi no mercado de ontem. Colocar nos 5 minutos que a gente consegue ver tudo, ó. O objetivo desse expert era operar o dia inteiro, né, ele tem um setup interessante, mas não é assim aquelas coisas ainda, sabe. Então, não é o jeito que eu acho interessante, né? Porque ele opera contra a tendência. A ideia dele é contra a tendência. E ele fez esse resultado. Ah, mas o expert é muito bom. Não é. Não é bom ainda. Porque se você for ver essas notícias aqui, ó. Ele operou assim no mercado real, mas poderia ter sido ao contrário. E aí? Como é que teria sido? Se ia aceitar ter R$ 500 aí de prejuízo num dia, então é um expert simplesmente que a gente tá testando, né? E o objetivo é esse. O objetivo desse canal é a educação, né? É abrir um pouco a mente de vocês, porque não fiquem imaginando que todo backtest ele é mil maravilha, ele resume sim uma situação, é muito melhor do que você ficar aí acreditando em, em pessoas que simplesmente dizem, ah, que isso funciona e é porque eu tô dizendo que funciona. Cara, tem tantas coisas que estão envolvidas para uma coisa funcionar, né? Eu falo dessa questão do setup, por exemplo, quando você joga no computador, ó o vento aqui. Quando você joga no computador, ele não tem a emoção. Ele vai agir exatamente, deu sinal, ele entra, né? E quando você está operando ao vivo, você tem aí um problema muito sério, que é a tua imaginação, né? Você acha que vai dar certo, acha que não vai dar certo, você acredita, não acredita, né? Nem hoje, né? Eu tava falando pra vocês, olha, no meu operacional, perdendo fundo aqui, eu vendi. Vendi aqui e fiz 300 pontos, mas poderia ter voltado. E aí? O robô não sabe. O robô pode ser que aqui não seria uma venda, que seria uma compra. Eu tô certo? O robô tá errado? Não, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de funcionar, né? Na simulação eu teria dito que ontem era um dia ruim pro robô, mas rodando real, ele performou maravilhosamente bem. Quem que faz R$ 325 com um contrato num dia? E aí, você faz? Muito difícil. O cara fazer com um contrato, pode até fazer, mas ele vai ter que ser muito disciplinado e pegar uma tendência muito grande, ou então ser aquele cara que acertou 2, 3 vezes no dia, né? E ainda assim ele como é que eu posso dizer assim? Ele se expôs demais. A ideia desse robô é a exposição mesmo. Olha tanto que ele se expõe, ó. Ele se expõe e fecha no 0 a 0, se expõe e fecha no 0 a 0, né? Mas ele fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 com lucro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7 com negativo, né? Então é isso, gente. Ficamos assim, né? Eu acredito que a gente desbloqueou mais uma função aí dentro do YouTube, né? E isso é graças a vocês, né? Que tem acompanhado esse canal, né? O pessoal me pediu na Darai, eu tava lendo documentação ontem, na Darai que estava disponível aí pela uma empresa aí, né? Que eles tiraram do ali do mercado do MQL5, ele não vai funcionar se você instalar aí aquele que eu passei
porque eu instalei na minha máquina, né? Eu tava vendo a validação, como é que funciona o MQL5, e ele funciona na minha máquina, não vai funcionar na máquina de vocês. Então nem adianta eu passar para vocês, né? Porque tem uma forma do MQL5 tem de não fazer, de fazer com que as pessoas não fiquem pirateando software, né? Pirateando o expert que ela comprou, né? E mandar para outra pessoa. Ele faz uma validação ali envolvendo o teu local ali de armazenamento. É um esquema meio complexo ali, mas deu para entender bem. Então não vai funcionar, tá bom? E é isso, gente. Tem o Gradiente para você baixar, né? Nós desbloqueamos aí mais um recurso, graças a vocês, que é a comunidade. Agora a gente já pode postar na comunidade também. Chegamos a 550 e poucos inscritos. E a gente já passou aí de uma quantidade de horas bem interessante, mas eu sugiro que você assista mais aí para ajudar a gente, né? E dê o teu like aí, né? Porque a gente precisa. Aí embaixo você tem os links do Gradiente, tem o link de alguns indicadores, tem também o Pix, se você achar que o nosso canal ele é interessante, faz um Pix aí de 3 centavos. Ajuda já pra caramba. Valeu, pessoal, até mais. Um bom almoço para vocês, bons trades e boa semana. Valeu.